de vida, só encontro em ti. Aleluia. Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos? Aleluia. Levante suas mãos. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, meu Deus, por nós podermos desfrutar da tua doce presença. Que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações nessa noite. E que saiamos daqui não só cheios de esperança, mas convictos da tua presença em nós. Nós te glorificamos, te exaltamos e fazemos isso em nome de Jesus. Se você está feliz, dá um aplauso lindo a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. E para não perder o costume, antes de você tomar o seu lugar, dê pelo menos 3 abraços aí na pessoa cheirosa que está ao seu lado. Diga para ela o quão importante é a presença dela aqui. Aleluia. E aí, na medida que você receber 3 abraços, você pode ir tomando o seu lugar. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei como foi o seu primeiro semestre. Eu também não sei se você sabe, mas nós estamos na última semana do primeiro semestre de 2026. Semana que vem nós iniciamos uma nova etapa, uma nova estação. E talvez você olhe para trás, para esse primeiro semestre, e nenhuma das suas metas foi alcançada. Talvez você chegue nesse exato momento frustrado com o que não aconteceu, ou com o que você não produziu. Hoje Deus nos trouxe aqui porque existe uma nova estação ainda esse ano, um novo tempo, um novo semestre, para a gente conquistar tudo que não foi conquistado. Só quem recebe diga aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos contigo. E o tema dessa mensagem é uma nova estação, um novo tempo. A partir do verso 15, a palavra do Senhor diz assim: agora, prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Repita comigo, reconsiderem. Só quem tem fé, diga reconsiderem. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com pragas, fungos, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Presta atenção na palavra do Senhor para mim e para você. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez pela tua doce presença. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, e que nós possamos entender que nada está perdido, que existe um novo tempo, uma nova estação, para que nós possamos viver, avançar e conquistar debaixo do teu poder, glória e graça. Se você concorda, diga amém. Esse episódio aconteceu cerca de 520 antes de Cristo, há muito tempo atrás, mas tem muita similaridade com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Parece desatualizado por ter acontecido há muito tempo, mas é super atual pelo que eu e você estamos vivendo. Eu não sei se você sabe, mas nesse contexto, Israel tinha voltado do cativeiro, que eles estavam presos na Babilônia. E eles chegam cheios de expectativas. Eles chegam cheios de entusiasmos, com muita emoção para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir o templo em Jerusalém. Os alicerces do templo haviam sido lançados, com muitas emoções, muitas alegrias, muito entusiasmo, mas eis que surgem 3 grandes gigantes. É ou não é assim quando a gente começa o ano?
Toda vez quando nós estamos chegando no final de dezembro, a gente gera expectativa, nós nos enchemos de alegria pelo novo ano, pela nova estação, e aí de repente, 3 gigantes se levantam para interromper ou para tentar impedir aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E aqui não foi diferente, 520 anos antes de Cristo, hoje nós estamos em 2026 e os inimigos são os mesmos. A oposição se levanta contra o povo de Israel para reconstruir a cidade. O desânimo começa a tomar conta do povo de Deus, e eles começam a viver prioridades invertidas. Faz uma análise da sua vida e veja se as suas metas, se os seus objetivos, se os seus milagres ainda não aconteceram, se não foi por causa desses gigantes que se levantaram. 520 anos antes de Cristo, e 2026, o ano em que nós estamos, e a gente enfrenta as mesmas situações. Eu não sei se você sabe, mas por conta desses gigantes que se levantaram contra o povo de Israel, eles ficaram 16 anos paralisados, sem mover as mãos na direção da reconstrução. Enquanto isso, cada família daqueles que foram libertos do cativeiro, começaram a investir nas suas casas, trabalhar pelos seus bens, viver em função do egoísmo, fazendo aquilo somente que dava prazer para eles, sem se preocupar com a reconstrução de Jerusalém, sem se preocupar com a reconstrução do templo. É por isso, irmãos, que o profeta Ageu, ele começa no seu livro, lá no versículo 4, dando uma declaração. Ele diz o seguinte, lá no verso 4: por acaso é tempo de vocês se preocuparem com as suas casas? Por acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor continua destruída? Tem muito pastor que usa esse texto para fazer uma campanha financeira na igreja, para ajudar na reforma, para ajudar na manutenção. Mas se você observar esse texto, se você observar aquilo que o profeta Ageu está falando, em nenhum momento Deus está falando de recurso, em nenhum momento Deus está falando de dinheiro. Ele não fala sobre colheita, ele não fala sobre semeadura, ele nem menciona prosperidade. Quando ele fala do tempo, tem a ver com a presença. Diga comigo, presença. Diga mais alto, diga presença. Ele começou falando da presença. Era a presença de Deus que estava faltando na vida daquele povo que há tantos anos ficou cativo na Babilônia. Sabe por quê, irmãos? Porque toda bênção da aliança nasce na comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, não tem bênção. Sabe por que muitas coisas não aconteceram no primeiro semestre? Sabe por que tem tanta coisa ainda emperrada na sua vida? Porque talvez esteja faltando a presença. Porque inimigos se levantaram nesses primeiros 6 meses e impediram você de continuar avançando na direção daquilo que o Senhor prometeu. Irmãos, essa grande verdade começa desde o Éden. Não é somente fruto do acaso ou privilégio, eu e você estamos vivendo essas afrontas, mas desde o Éden. Sabe por quê? Porque o pecado não começou quebrando o mandamento financeiro, não tem a ver com dinheiro, começou rompendo o relacionamento. Lembra quando Deus visitava Adão e Eva todos os dias, na viração do dia, até que o pecado entrou, até que um gigante se levantou, e a presença deixou de existir. A pergunta que não quer calar: será que nesses 6 primeiros meses do ano, a presença do Senhor não tem sido intensa como já foi outrora? Um teólogo chamado Christopher Wright, ele diz o seguinte, que toda restauração, a restauração ela começa com a restauração da aliança. Deus nos trouxe hoje aqui, e hoje pela manhã foi uma manhã incrível. Deus nos trouxe hoje aqui também à noite, para restaurar a nossa aliança com Ele, para nos religar novamente a Ele, para nós priorizarmos aquilo que precisa ser prioridade, e para a gente vencer os inimigos que hoje se levantaram, para que o segundo semestre seja infinitamente melhor do que foi até aqui. Se você concorda, diga aleluia, dá um aplauso lindo para Jesus. Ei,
Nós precisamos entender que tem uma nova estação à nossa frente. Existe um novo semestre. Não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer. E se eu e você, nós não nos atentarmos, nós corremos o risco de terminar 2026 frustrados, tristes e decepcionados. Ei, irmãos, eu quero dizer uma coisa: 2026 vai sim ser o melhor ano das nossas vidas. Eu não tenho dúvida, 2026, o que não aconteceu até agora, nós vamos nos reposicionar e grandes milagres vão acontecer na nossa direção. 3 coisas muito rápidas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, para que a gente tenha um segundo semestre abençoado, nós precisamos reconhecer que Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim para ele: eu sei que você não é burro. Pode falar, eu sei que você não é burro. Então deixa Deus te ensinar. Pelo amor de Deus, deixa Deus te ensinar. Para que nós vamos continuar vivendo o segundo semestre igual nós vivemos o primeiro? Nós precisamos reconhecer que Deus quer nos ensinar algo. Eu vou repetir a minha leitura aqui, porque é importante você entender algo. No verso 15 diz: agora, preste atenção, porque de hoje em diante vocês precisam reconsiderar em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava ao monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Só um parênteses aqui. Talvez o primeiro semestre de muitos aqui tenha sido assim. Vai procurar a bênção e a bênção está pela metade. Vai procurar o milagre não existe. Vai tentar achar alguma coisa e não encontra. E aí continua aqui. Olha aqui o Senhor dizendo para o povo: ei, eu destruí o trabalho das mãos de vocês. Eu destruí o trabalho das mãos de vocês. Eu enviei pragas, fungos, granizos, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Sabe por que muita coisa não tem acontecido e você fica sem resposta? Por que, Senhor? Por quê? Porque talvez seja obra das mãos dele. Para quê? Para ensinar alguma coisa. Todo deserto que Deus nos permite entrar, toda tempestade que o Senhor nos permite vivenciar, é para ensinar alguma coisa. É para nos ensinar alguma coisa. Irmãos, Deus estava lembrando o povo, sabe do quê? Que eles esperavam um resultado e eles encontravam menos do que eles esperavam. Sabe que Deus estava ensinando para o povo? Que eles esperavam uma medida, quando eles iam procurar, tinha metade ou tinha quase nada. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Porque a produtividade, as nossas ações nunca dependem apenas do nosso esforço. Tem alguém que é crente aqui de verdade que pode dizer um amém mais alto? Amém. Principalmente para mim e para você que somos crentes. Nós não dependemos só da força do nosso braço. Nós não dependemos somente do nosso intelecto, da nossa inteligência. Para nós crentes não vale esforço físico, nem intelectual, nem emocional. E é isso que Deus está tentando ensinar para o povo. E talvez seja isso que Deus esteja tentando ensinar para você. Ei, irmãos, não é o meu, não é o seu, não é o nosso esforço físico ou mental que vai fazer com que a gente tenha um segundo semestre melhor, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor prometeu. O que vai fazer a diferença, irmãos, é a presença dEle nas nossas vidas. Você pode dizer bem alto, diga presença. Até você decorar, diga presença. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença dEle em nós que vai fazer a diferença no segundo semestre. Quer saber de uma coisa? Deuteronômio 28 tem um conceito interessante. Tem um padrão aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, da bênção e da maldição. E eu e você precisamos ser inteligentes para entender e modelar o que acontece aqui nesse padrão de Deuteronômio 28. Primeiro vinha a obediência. Repita comigo, diga obediência. Primeiro é obediência, obediência. Depois da obediência, a presença. Depois da presença, a bênção. Está entendendo como tem um padrão? Obediência, presença. Depois da presença, a bênção. Só que o contrário também é verdadeiro.
Desobediência, distanciamento. Ausência, não tem presença. Resultado, escassez. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida? E aqui eu estou falando de todo segmento, tá? Não estou falando só de financeiro, não estou falando só de profissional, estou falando de relacionamento familiar, estou falando de relacionamento conjugal, estou falando de ministério, estou falando de vida com Deus. Sabe por quê? Muitas coisas não estão acontecendo, porque muitas metas não estão sendo alcançadas, porque vocês talvez não estão se atentando para esse padrão de Deuteronômio 28. Agora, presta atenção, o profeta Ageu, aqui nesse livro, desse profeta, ele não está tentando apresentar um Deus que castiga deliberadamente, ele não quer apresentar um Deus malvadão, ele está apresentando aqui para o povo, um Deus que zela, que cuida, como um pai, disciplinando seus filhos. É por isso que eu e você precisamos nos atentar, e essa palavra de hoje tem a ver com o nosso segundo semestre. Quantos aqui desejam um segundo semestre maravilhoso? Diga aleluia. Então, pelo amor de Deus, se atente para o padrão, estabeleça esse padrão: obediência, presença e bênção. Lembra de Sansão? Sansão, lembra de Sansão, cabeludão? O Sansão, que minha neta não para de cantar. Sansão, como que é? Andando cabelão. Ei, Sansão, lá em Juízes capítulo 16, verso 20, olha o que diz a respeito. Diz que Sansão acordou de um sono e ele pensou: eu vou sair como antes, eu vou sair forte como eu era, e eu vou me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor já havia o deixado. A presença já não estava mais com Sansão, a presença de Deus já não era mais com ele. Sansão continuou com uma força física, ele tinha experiência de outras batalhas, ele era estrategista, mas ele tinha perdido aquilo que era mais precioso para ele, para mim e para você, que é a presença. Pelo amor de Deus, você precisa sair daqui entendendo que sem a presença nós não podemos fazer absolutamente nada, irmãos. A presença, ela sucumbe, ela ultrapassa todo esforço, ela ultrapassa qualquer nível de inteligência que eu e você possamos ter. Quer que eu te diga uma coisa? Aí fora tem gente muito mais preparada, muito melhor do que eu e você juntos. Aí nesse mundo, se a gente for procurar emprego, se a gente for entrar numa concorrência, aí nesse mundo tem pessoas muito mais inteligentes do que eu e você, mas eles não têm aquilo que está à nossa disposição. Sabe o que nós temos? A presença. E quando a presença de Deus está conosco, nós vencemos qualquer adversário, irmãos. Nós vencemos qualquer pessoa mais inteligente, mais preparada, porque o Senhor é conosco. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Dá um aplauso lindo para Jesus, por favor. Agora entenda, o que o profeta Ageu está falando para o povo, que Deus com as próprias mãos fez o que fez, é para a gente entender algo, que Deus permite muitas vezes frustrações nas nossas vidas, para produzir em nós, sabe o que? Um reposicionamento. Deus nos trouxe hoje aqui, nessa noite, para nos reposicionar, porque talvez esteja faltando a presença, e a presença é fundamental, para que a gente possa viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Agora, voltando aqui no verso 15, tem um verbo aí, considerai, que eu pedi para você repetir: reconsidere, reconsidere. Você pode repetir de novo? Você pode falar reconsidere? Mais uma vez, fala reconsidere. No hebraico, irmãos, esse verbo reconsidere ou considere, não significa a gente olhar para o passado e se sentir culpado. No hebraico não é esse o significado do reconsidere. Não é a gente olhar para o primeiro semestre, olhar para os anos que nós vivemos e a gente ficar se culpando pelas decisões erradas que nós tomamos ou por aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Nós temos que entender que no hebraico não tem a ver com a mensagem que o mundo tenta nos passar.
O mundo nos culpa de tudo, nos responsabiliza e nos paralisa. Mas no hebraico, sabe o que significa esse verbo? É aprender. Reconsidere, sinônimo, aprender. Olhe para trás, aprenda com o que aconteceu. Não é para a gente ficar olhando para o passado, não é para a gente ficar olhando para o primeiro semestre e se culpando pelo resultado que não teve ou por aquilo que não aconteceu. Quando o profeta Ageu aqui diz para o povo, reconsidere, é para olhar para trás e tirar lição e fazer diferente. É assim que eu e você precisamos avaliar. Lembra do rei Davi? Lembra do rei Davi? Eles estavam em guerra. E em determinado momento, Davi saiu para a varanda e ele vê uma mulher pelada. Alguém já viu alguma mulher pelada aqui? Sua esposa, né? Amém, amém. Eu também, minha esposa. Ele olhou e viu Betseba. E ele desejou. Eu não vou contar a história deles aqui, mas você sabe, ele vacilou, ele pecou. Ele pecou. Só que ele também reconsiderou. Ele olhou a besteira que ele fez. E sabe o que acontece? Davi, ele não ficou se martirizando por muito tempo, tá? Ele não ficou olhando para o passado, daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele tinha causado, e ficou se martirizando e se culpando. É claro que ele ficou mal. É claro que ele ficou mal. Mas ele não ficou se martirizando ao ponto de ser punido e... Ele reconsiderou. Ele viu, ele aprendeu e ele seguiu em frente. Se você depois ler lá em Salmo 51, você vai ver a declaração de arrependimento e de reposicionamento. Ele voltou mais adorador, mais apaixonado pelo Senhor do que antes. É isso que eu e você precisamos entender, irmãos. É olhar para o primeiro semestre, é olhar pelos anos da sua trajetória, ver os erros, aprender com eles e voltar mais forte. Nós não podemos ficar no sentido culpado por aquilo que aconteceu de errado ou que não aconteceu. Nós precisamos aprender. Então olha para o irmão que está ao seu lado, fala para ele assim, ó, seja inteligente, aprenda com os erros. O considerai aqui do profeta Ageu carrega exatamente essa ideia, irmãos. Olhar para trás e não ficar paralisado. É olhar para trás, identificar o erro e seguir em frente. Toda restauração, irmãos, entenda isso, começa quando você consegue interpretar corretamente a sua trajetória. Toda restauração tem um ponto de partida. É quando a gente olha para trás e vê onde a gente errou. A gente olhar para trás e ver onde nós vacilamos. É a partir daí que a gente se reposiciona. Então a partir de hoje, Deus te trouxe aqui para você não se sentir culpado, mas para você começar a aprender com os seus erros. Até porque, irmãos, a disciplina de Deus, ela nunca vai ser para destruir. A disciplina de Deus, ela sempre vai ter um motivo, a correção. É a correção. Toda disciplina que nós sofremos por parte do Senhor é para corrigir os nossos atos. E talvez você deva estar pensando agora, o que eu fiz nesse primeiro semestre? O que eu fiz com esses meses? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? O que eu fiz de errado para não alcançar minhas metas? Por que o meu vizinho, o meu amigo consegue, eu não consigo? Pergunta errada. Perguntas erradas. A pergunta que você deve fazer é: o que eu posso aprender com o que eu fiz? O que eu aprendo com o primeiro semestre? O que eu aprendo com as minhas decisões? O que eu aprendo? Por isso, Senhor, tem uma palavra para você e para mim nessa noite. Reconsidere. Reconsidere. Quantos aqui vão ter o melhor 2026 do mundo, da vida, da história? Diga aleluia. Mas primeiro precisa olhar para trás, reconsiderar e começar a fazer algo novo. Tem um jargão que diz o seguinte: se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas se nós fizermos diferente, os nossos resultados também serão diferentes. Quanto mais nós intensificarmos e desejarmos a presença do Senhor em nossas vidas, mais nós teremos êxito e vitória em nome de Jesus. Segunda coisa, existe um próximo nível, irmãos. E o próximo nível começa com reposicionamento.
A primeira coisa é a gente reconsiderar, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Então a primeira coisa é aprender com os erros, aprender com as idiotices que nós praticamos, é aprender. A segunda, que existe um segundo nível, é nós nos reposicionarmos. Deus te trouxe hoje aqui para te reposicionar novamente, e hoje Deus vai nos reposicionar, para nós atrairmos a presença, e vivermos tudo aquilo que Ele prometeu. Posso ouvir aleluia? No verso 18, diz o seguinte: a partir de hoje, se atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. E aqui, irmãos, existe uma riqueza extraordinária, tá? Que eu quero compartilhar com você. Deus não disse nesse texto que o profeta Ageu foi o interlocutor. Deus não disse que desde que terminar o templo, Deus ia abençoá-los. Não foi isso que Deus disse. Ele disse o seguinte: desde que colocaram fundamento. Diga comigo, fundamento. Fala mais uma vez, fala fundamento. Fundamento. Desde que colocaram o fundamento, Deus ia abençoar a partir do fundamento. Deus não ia abençoar quando o templo ficasse pronto. No hebraico, sabe o que significa fundamento? Representa muito mais do que construção. Nós estamos fazendo aqui um auditório de 540 metros quadrados, e nós já fizemos o fundamento. Cadê o Wagner? Não é, Wagner? Fez lá o nosso baldrame, teve a ferragem, colocamos o concreto. Deus, Ele não vai nos abençoar quando aquele lugar ficar pronto. Eu quero só fazer uma analogia para você entender. A partir do fundamento, Deus já começa a abençoar. Está entendendo isso? Está entendendo isso? É a partir do fundamento. Nós só precisamos ter um início. Nós precisamos somente reiniciar. Nós só precisamos startar. E é isso que você precisa entender. Ei, você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita, você só tem que dar o primeiro passo de se reposicionar, para que a presença do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele prometeu. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus, fala aleluia, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Fundamento no hebraico significa reinício. O fundamento significa reinício. Ninguém está aqui para te julgar, para te condenar, mas o Senhor está aqui para dar a oportunidade para mim, para você, para nós reiniciarmos. Lança o fundamento, coloque o fundamento, dá o primeiro passo. O fundamento, irmãos, do templo simbolizava a presença da aliança, e é isso que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Estabelecer uma nova aliança, mas tem que ter um reinício. E quer que eu te diga, biblicamente, irmãos, biblicamente, Deus sempre trabalha começando pelos fundamentos. Deus não chega simplesmente e fala, vai acontecer isso. Deus sempre trabalha o fundamento, Deus sempre trabalha a base. Lembra de Noé, lembra de Noé, da arca, da chuva, do temporal? Lembra de Noé, da tragédia que aconteceu? Ei, presta atenção numa coisa. Noé, antes de reconstruir a humanidade, você sabe que morreu todo mundo, né? Antes dele reconstruir a humanidade, antes dele começar a colocar o projeto de reconstruir a humanidade, Deus mandou Noé construir a arca. Então não foi na hora que a água secou que começou o projeto. Foi quando ele obedeceu uma direção de Deus, falando para ele construir a arca no lugar onde nunca tinha chovido, e que o lugar mais próximo que tinha água ali ficava 100 quilômetros de onde Noé estava. Está entendendo como Deus trabalha antes na base, no fundamento? Ele estabelece o fundamento para que depois aconteça o milagre. Lembra de Abraão? Abraão, irmãos, Deus retirou Abraão da sua terra e chamou Abraão para edificar sua vida sobre a fé e sobre promessa. Diga fé. Diga mais alto, diga fé. Diga promessa. Fala mais alto. Esse lado diga fé. Esse lado fala promessa. Fé e promessa. A base é a fé e a promessa.
Deus chamou Abraão, mas antes ele trabalhou na base, no fundamento, que é a fé e a promessa. E a partir da fé e da promessa, se estabelece uma grande nação. Deus havia dado para ele uma palavra, mas ele primeiro trabalhou na base, fé e promessa, promessa e fé. E aí o que acontece? Se estabelece uma grande multidão. Gênesis capítulo 12. Lembra de Moisés? Moisés, irmãos. Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Moisés, Deus teve que reconstruir a identidade de Moisés por 40 longos anos no deserto, antes dele se tornar o que ele se tornou. Sabe o que eu quero que você entenda? Para nós nos reposicionarmos, Deus quer nos reposicionar, mas Ele precisa trabalhar na base. Lembra de Neemias? Antes dele restaurar Jerusalém, antes dele restaurar os muros que davam proteção para Jerusalém, Neemias teve que restaurar primeiro a visão do povo. Teve que restaurar a oração que o povo já não tinha. Teve que restaurar o compromisso espiritual que o povo não tinha mais, para que depois acontecesse o que aconteceu. Então entenda, irmãos, Deus, assim como esses grandes homens de Deus aqui, tiveram que ser reposicionados, eu e você fomos chamados por Ele para essa noite, também para nos reposicionar diante dEle, um reposicionamento. Eu pergunto para você, o que você fez por Deus, pelo reino, nesse ano de 2026? O que você fez nesse ano para o Senhor? Ah, pastor, eu não faltei em nenhum culto. Ah, pelo amor de Deus, é sério que você acha que vir para um culto é fazer algo para Deus? Deus não precisa da minha nem da sua adoração. 24 horas por dia, tem anjos adorando ao Senhor, dia e noite, noite e dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. A gente vem para o culto, não é para o Senhor, é por nós mesmos, é por nós mesmos. Aí eu pergunto para você, o que você fez pelo Senhor em 2026? O que você tem feito pelo reino em 2026? Ai, pastor, eu danço, eu canto. É sério? Dançar para o Senhor, pregar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Deus se importa com uma coisa. Deus se importa com uma coisa. Se você pegar a carta para Timóteo, você sabe, se você já leu, você sabe com que Deus se importa. Pergunta para o teólogo que está do seu lado, com que o Senhor se importa? O Senhor se importa com vidas, como a minha e como a sua. E aí eu pergunto para você, nesse ano de 2026, para quantas pessoas você falou de Jesus? Ou será que você mora num prédio e o seu vizinho de porta fala, eu ir para a igreja desse camarada não vou nunca, ó berreiro, ó gritaria, olha a guerra que é esse apartamento aí, tudo louco. Ou talvez tenham mais pessoas que queiram ficar longe do Deus que você diz servir. E quantas pessoas passam no trânsito por você? Pelo amor de Deus, tira o adesivo do seu carro, se você tem um adesivo do Vida Nova. Pelo amor de Deus, manda todo mundo para o inferno. Pelo amor de Deus. Deus está nos chamando para nos reposicionar. E o reposicionamento tem a ver com a forma como nós vivemos em relação ao chamado que Ele fez para mim e para você. Eu quero dizer que nós vamos sair todos hoje aqui, todos reposicionados diante da presença do Senhor. Hortolândia será abalada, Monte Mor será abalada, Sumaré será abalada, Campinas será abalada, o estado de São Paulo será abalado, o Brasil será abalado, as nações da terra serão abaladas, porque nós teremos a presença do Senhor. Só quem concorda, diga aleluia e dá um aplauso a Ele. Você deve estar perguntando, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. É coisa do Antigo Testamento? Fundamento é coisa do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, quando ele diz o seguinte: ninguém
pode lançar outro fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. Sabe qual é esse fundamento? Cristo. Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na vida de muita gente? Porque estão trocando o fundamento. Querem colocar outro fundamento naquele que já existe. Tem crente aqui que pode dizer amém? Então o seu fundamento é Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ninguém pode remover aquele fundamento e colocar outro. E tem gente colocando o trabalho no lugar do fundamento, o dinheiro no lugar do fundamento, a saúde no lugar do fundamento. O fundamento é Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o fundamento é Cristo, abençoado. E ninguém pode colocar outro fundamento. O fundamento é Cristo. Agora, olha que interessante. Olha o paralelo. O profeta Ageu aponta para o templo. E o apóstolo Paulo, ele revela o verdadeiro fundamento. Você está entendendo o paralelo? O verdadeiro fundamento é Cristo, irmãos. É Cristo na minha vida, é Cristo na sua vida. E toda a reconstrução começa nele. Todo start tem que começar a partir dele. Senão não tem como, ele é a base. Chambers, ele diz o seguinte: antes, quem quer ser usado por Deus, diga amém. Quem vai sair daqui reposicionado vai ser usado por Deus, diga aleluia. Sabe o que Chambers diz? Ele diz o seguinte, antes de Deus realizar a sua obra através de nós, primeiro ele realiza a obra dele em nós. Sabe o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos hoje aqui em obras. Deus está operando nas nossas vidas, para que a gente saia por essas portas daqui a alguns minutos, cheios da graça, do poder e da unção, para vivermos os melhores anos das nossas vidas, atraindo a presença do Senhor. Só quem concorda, diga aleluia. Dá um aplauso lindo para Jesus. Meu Deus, o tempo já foi, né? Mas eu preciso pregar, irmãos. Agora, eu sou apóstolo. Jesus amado. Mas já estamos terminando, tá? Terceira e última coisa, a equipe já pode subir. Terceira e última coisa. O que você não enxerga hoje, o invisível de hoje, pode ser o seu milagre amanhã, irmãos. Você pode olhar para trás agora e ver os primeiros 6 meses do ano e não enxergar nada. Pois aquilo que você não está vendo, o invisível, que hoje você não vê, pode ser o seu milagre amanhã. Versículo 19, de Ageu capítulo 2. Ainda há alguma coisa no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, eu, o próprio Deus, abençoarei vocês. Meu Deus, eu acho que esse versículo aqui é o mais extraordinário dentre os profetas menores que nós conhecemos. Algo invisível, improvável, impossível. Deus fala: você não está enxergando nada, não tem nem semente. Pois a partir de hoje eu vou abençoar vocês. Isso tem a ver comigo e com você. Você pode olhar para trás e falar assim: eu não tenho nem mais uma semente, eu não sei mais o que fazer, eu estou quase desesperado. Você não está enxergando nada. Então a palavra para mim e para você: não se preocupe, se reposicione, aprenda com seus erros, porque a partir de hoje eu decido abençoar vocês. Irmãos, mesmo sem evidências visíveis, sem conseguirem enxergar absolutamente nada, muito menos no sentido de colheita, de prosperidade, Deus declara aqui a sua bênção sobre o povo, mostrando sabe o que? Provando sabe o que? Que a ação dele, a ação de Deus, a bênção de Deus, não depende de circunstâncias atuais. Não é o que você é agora que vai definir aquilo que Deus vai fazer. Está entendendo isso? Não é o que você hoje apresenta ser diante do Senhor que vai determinar a bênção ou não.
mas é a sua fidelidade a partir de agora. É a sua fidelidade, é você atrair a presença do Senhor, é que vai definir se você será abençoado ou se você não será abençoado. Então isso tem a ver mais comigo, com você, do que propriamente com Deus. Ei, irmãos, se a gente aprender com os erros, se a gente aprender com as omissões, se a gente aprender com os pecados que nós cometemos, e mudarmos de postura, e atrairmos a presença do Senhor, e nos reposicionarmos a partir de agora, em viver aquilo que o Senhor espera. Aliás, irmãos, esse versículo me acompanha desde que eu sou crente. Quem é da minha primeira equipe aqui sabe de cor. Quer ver? Eles vão recitar esse versículo. 1, 2, 3. Está entendendo? É Mateus 6,33. Reposicionar e viver Mateus 6,33. Reposicionar é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, irmãos, não deu errado na minha vida, não deu errado na vida desses bonitões aqui, não vai dar errado na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, viva Mateus 6,33. Esse era o último versículo do ponto 2, agora eu já estou no ponto 3. Agora nesse último versículo que nós lemos aqui, o verso 19, a pergunta foi, ainda há sementes? A resposta, não. E figos, tem figos? Também não. Tem uva? Uva tem, também não tem. E oliveira? Oliveira não pode faltar, mas oliveira também não tem. Ah, mas romã tem? Não. Romã também não tem. Aqui no texto nós entendemos que tudo continuava vazio. E aí Deus diz, não importa, vocês não enxergam, mas a partir de hoje eu vou abençoar vocês. Irmãos, teologicamente, não é só na unção, mas é biblicamente. Teologicamente, isso revela um princípio maravilhoso. E quer que eu te diga? Deus se move por princípio. Deus não se move por grito, Deus não se move por choro, Deus não se move por desespero, Deus se move por princípio. E aqui nós vemos algo interessante, um princípio maravilhoso, que a palavra precede a manifestação. Tem que ter uma palavra para que depois aconteça. Eu não sei você, mas eu peguei essa palavra para mim, que ainda hoje o Senhor vai me abençoar. Eu não sei você, mas existe uma palavra na sua direção. Ainda hoje o Senhor vai te abençoar. Ainda hoje o Senhor vai te abençoar. Ainda hoje o Senhor vai te abençoar. Biblicamente, olha aqui, e eu já estou terminando. Foi assim na criação. Foi assim lá no início. Deus disse, haja luz, e houve. Primeiro uma palavra, depois a manifestação. Foi assim com Abraão. Primeiro a promessa, eis que eu farei você pai de multidões. Primeiro veio Isaac, depois veio a multidão. Foi assim com Ezequiel. Lembra daquele exército de ossos secos? Deus falou, eu vou dar vida. Vai ter osso juntando com osso, vai ter tendão juntando com tendão. Depois aconteceu o quê? Primeiro uma palavra, depois a manifestação. Foi assim com Maria. Foi assim com Mary. Maria, irmãos, aconteceu com Mary. Mary é importante. Quem fala que Maria não é importante não sabe nada de Bíblia. Ela foi a mulher escolhida para conceber Jesus, sim, Senhor. Então foi assim com Mary. Primeiro ela recebeu uma palavra. Você vai ficar grávida. José nem vai te tocar. Você vai ficar grávida. E depois o verbo se fez carne. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Primeiro é uma palavra, primeiro é uma palavra, primeiro é uma palavra, depois vem a manifestação. É assim que funciona. Tem muita gente dizendo que esse final de ano vai ser terrível, que vai ser horrível, que vai ser desesperador, porque as eleições estão aí. Eu não estou nem aí com o que estão dizendo. Eu fico com uma palavra do Senhor na nossa direção, que a partir de hoje Ele vai nos abençoar. Só quem recebe, fica em pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Deus muda decreto, irmãos.
Deus muda decreto antes de mudar o resultado. O decreto que existia sobre você era de derrota, de fracasso, de falência, de destruição, de infelicidade. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para renovar esse decreto. Você sai daqui com o decreto de que a partir de hoje o Senhor vai te abençoar. Se você recebe, coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos e adore ao Senhor como você nunca adorou. Adore o Senhor. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. É só tua presença o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde. É a presença que faz toda a diferença. É a presença, não é o intelecto, não é a força, não são as oportunidades, muito menos as circunstâncias. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. E não tem outro jeito de ter a presença se não tiver Jesus no coração. Jesus precisa ser o dono da sua vida, para que a presença nunca mais se aparte de você. Uma vida transformada só com a presença. Uma vida restaurada somente com a presença. Uma vida restituída só com a presença. E talvez você esteja hoje aqui e nunca teve a experiência de ter a presença desse Deus poderoso na sua vida, para te guiar, para te dirigir, para te abençoar e te proteger. Eu quero te ajudar. Podemos fechar os olhos? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Você pode repetir uma oração que pode mudar o seu destino, pode mudar o seu futuro, mudar a sua eternidade. Então repita assim, diga: Pai. Diga mais alto, diga: Pai, nesta noite eu entendi que eu preciso da sua presença. Por isso eu abro o meu coração para receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, muda a minha vida, transforma a minha história e me dá direito a uma vida feliz e abençoada, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez? Orou desejando a presença para ser abençoado, para ser restituído, para ser restaurado. Tem alguém que orou pela primeira vez, abrindo o coração para Jesus? Se você orou pela primeira vez, eu queria que você levantasse a mão do seu lugar, para eu poder orar por você. Tem alguém que orou hoje pela primeira vez? Sim, hoje eu orei. Eu quero a bênção, eu quero o favor, eu preciso da presença. Tem alguém que orou pela primeira vez? Se tem, você só precisa levantar a mão. Eu preciso te ver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós temos a presença. Todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Já fazia algum tempo que a gente não tem ninguém no culto tomando essa decisão. Mas como nós estamos com o tempo apertado, eu não posso insistir. Mas você não pode sair daqui sem a certeza
de ter a presença do Senhor na sua vida. Quantos são apaixonados por Jesus, digam amém. Eu disse para você que Deus se move por princípio. Ser dizimista e ser ofertante é viver os princípios que Deus estabeleceu. Hoje de manhã eu dei um breve testemunho de que eu olhei para meus primeiros 6 meses do ano, e num dos nossos negócios, das nossas empresas, eu acumulei um prejuízo de 160 mil. 160 mil de prejuízo nesse ano de 2026. Ela nem sabia, Samara nem sabia, ficou sabendo do culto, e eu conto essas coisas do culto para ela não ficar brava. Mas eu olhei para o primeiro semestre e eu aprendi, irmãos, o que eu fiz de errado. Eu não culpo Deus, eu assumo a responsabilidade. Eu só peço para Deus me dar condições de resolver essa situação, porque se eu não conseguir resolver sozinho, a Bíblia diz que nós temos amigos mais chegados que irmãos, né? E aí eu estou diante aqui de príncipes, né? Brincadeiras à parte, não é porque eu acumulei um prejuízo que eu deixo de viver os princípios, porque quando eu vivo os princípios, a palavra é liberada. Lembra? Primeiro a palavra, depois a manifestação. Princípio serve para que a palavra seja liberada e para que depois manifeste-se o poder e o milagre sobre nós. Nós vamos fazer o ofertório agora, a entrega de dízimos e ofertas que era ter feito no início, mas por conta das homenagens nós não tivemos. Então eu vou pedir para se posicionar. Lembra do segundo tópico? Reposicione-se. Talvez você nunca foi fiel, e você não tem que olhar para trás e se culpar por isso, mas você pode, a partir de hoje, tomar uma decisão de ser fiel e grato ao Senhor, através dos seus dízimos e através das suas ofertas. Se você tem seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós adorarmos, saia do seu lugar e venha até a frente, em nome de Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não, Ele não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo
lembrando, o QR Code que está funcionando é o que está no telão. O outro, ele está sofrendo uma alteração, por isso que o do envelope não está dando certo, tá? Feche teus olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te louvar e agradecer por toda a tua palavra, pela unção liberada, por tudo que o Senhor realizou nesse culto, nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, mesmo quando nós não vemos saída nem esperança, nós temos uma palavra e a palavra nos sustenta. Pai, eu peço que todos esses irmãos que estão contribuindo com a tua obra, mas mais do que isso, que estão oferecendo uma oferta de adoração ao Senhor, que suba como incenso suave ao Senhor, e que sejam abençoados de todas as formas e maneiras, como só o Senhor é capaz de fazer. Te louvamos, Pai, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos,